Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, gente. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Estão alegres, digam Aleluia. 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 Abra sua Bíblia, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Enquanto você encontra este texto sagrado, eu quero tributar a Deus a minha palavra de louvor, de gratidão, por mais uma vez estar celebrando ao nome de Jesus. E desta feita, juntamente com os irmãos, participando desta bonita festa, deste banquete espiritual, onde já podemos aqui sentir, perceber, experimentar a presença de Deus mais uma vez entre nós. Não nos resta dúvida de que Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele é poderoso para nos abençoar mais uma vez. Agradecido a Deus pela vida do servo de Deus, pastor Mário Sérgio, por quem eu tenho um imenso respeito, pela sua vida, pela sua família, pastora Thaisa, Mário Milton, Deus abençoe, já é um servo de Deus, e a nossa palavra de consideração a esta família que tem feito a diferença no reino de Deus. Louvar a Deus pela vida da liderança deste trabalho, na pessoa do querido irmão Maicon. Deus abençoe, em Cristo continue lhe usando, lhe utilizando na obra de Deus, juntamente com a sua esposa. Palavra do Senhor no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. O versículo é o versículo de número 3 em diante. Diz assim o texto sagrado: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou pelas cinturas, aliás, pelos joelhos, e outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que se davam pelos lombos ou pela cintura. Pela quarta vez, mediu mais 1000, e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E disse-me: Viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. Gostaria de consubstanciar isto com o tema escolhido para este conclave, que está baseado no fogo arderá, Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas consubstanciado a isto, eu quero que você repita alguns trechos desta leitura em alto e bom som. Repita após mim: e mediu
Me mediu 1000 côvados 1000 côvados e me fez passar e me fez passar pelas águas pelas que águas me davam que me davam pelos artelhos. pelos artelhos. Mediu mais 1000 Mediu mais 1000 águas águas que me davam que me davam pelos joelhos. pelos joelhos. Outra vez, Outra vez, mediu 1000 mediu e 1000 me fez passar e me fez passar pelas águas pelas águas que me davam pela cintura. que me davam pela cintura. Pela quarta vez, Pela quarta vez, mais 1000. mais 1000. Já era um ribeiro. Já era um Eu ribeiro. não podia atravessar. Eu não podia atravessar. Estas águas Estas águas só se podiam só se podiam passar a nada. passar a nada. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. O texto do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel é um texto que apresenta ou identifica, uma das maiores manifestações de Deus e uma das maiores experiências na vida do profeta Ezequiel. De todas as experiências que Ezequiel havia experimentado, havia tido, havia recebido com Deus, o capítulo 47 representa a experiência mais inédita e, por que não dizer, mais extraordinária na vida deste profeta. Interessante que desde o momento em que ele foi vocacionado para o ministério profético, aproximadamente em 593 a.C., Ezequiel se destacou de todos os profetas contemporâneos, profetas que lhe antecederam, profetas que lhe precederam, ainda que este profeta foi vocacionado por Deus no período do cativeiro babilônico, como outros também foram, mas ele se destacou pela experiência, ou pelas diferentes experiências que ele teve ao longo do seu ministério. Haja vista a experiência do capítulo 2 deste livro, em que Ezequiel ele vai relatar quando teve uma visão da glória de Deus, ou do rolo de um livro contendo todas as mensagens de Deus, e ali ele foi vocacionado ou chamado por Deus para ser atalaia do Senhor. Então, a forma ou a maneira como Deus levanta Ezequiel como profeta se diferencia pelas representações que Deus vai fazendo ao profeta. Percebam que existiam profetas que Deus levantava, colocava a palavra na boca e dizia: vai lá e diga para Ezequiel. Deus criava um cenário, levava Ezequiel àquele cenário, se revelava a ele e dava a sua mensagem ao profeta. No capítulo 2 ele tem a visão do rolo de um livro e é vocacionado como atalaia do Senhor. Não para por aí, porque Ezequiel ele vai continuar tendo experiências extraordinárias com Deus, como no capítulo 10, quando ele tem uma visão da glória de Deus, da amplitude desta glória. E no capítulo 10, Ezequiel tem uma compreensão de quais os motivos que levam ao afastamento da glória de Deus. No capítulo 10, Ezequiel recebe de Deus, através daquela revelação, o que lhe trouxe o entendimento. Por que que alguém que desfrutou da glória, que sentiu a glória, que percebeu a glória, que viveu este ambiente, esta atmosfera da glória de Deus, de repente, esta glória está ausente, está distante desta glória? Os motivos disto estão no capítulo 10 de Ezequiel.
Não obstante viver esta e outras experiências da manifestação divina, no capítulo 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos. E naquela visão do vale de ossos secos, Deus está dizendo a Ezequiel como estava a situação espiritual do povo israelita. Como é que o povo estava diante de Deus. Só que o interessante no capítulo 37 é que Deus vai dizer ao profeta que, embora na ótica humana não existia mais condições de Israel se levantar, porque estavam como que cadáveres, espiritualmente falando, e neste tempo do cativeiro babilônico, a situação de entrega deste povo foi de certa forma preocupante. Entrega no sentido de que, embora se converteram da idolatria, fizeram votos a Deus, refizeram aliança com o Senhor, mas o estado de espírito deste povo levou eles ao desânimo espiritual, como que dizendo: Deus nos abandonou aqui, Deus não vai nos resgatar mais da Babilônia. Então Deus vai revelar ao profeta a condição do povo, mas o que Deus poderia fazer e o que ele de fato iria fazer na história do povo israelita. Eu não vou entrar no mérito da questão do capítulo 37, mas ele tem a visão do vale de ossos secos que se transformaram pelo poder da palavra um exército poderoso. Deus dizendo: se voltarem, se posicionarem diante de mim pelo poder da palavra, tudo aquilo que está derrotado, morto, acabado, aquilo que alguém diz que não tem mais jeito, é este povo aí que eu vou levantar de novo como um exército poderoso na minha presença. Capítulo 37 praticamente é isso aí. Só que Deus vai dar ao profeta agora as revelações do capítulo 47. Passamos pelo capítulo 2, pelo capítulo 10, pelo capítulo 37, chegamos no capítulo 47, a visão das torrentes das águas purificadoras. Num período de ministério ou de chamada, Ezequiel estava com 22 anos de ministério profético, 22 anos como profeta. Neste período de 22 anos, Ezequiel poderia se gabar das experiências que havia tido, que havia recebido, e dizer que estava em uma situação mais privilegiada do que qualquer pessoa, dado ao tamanho, à profundidade, à importância, ao peso das revelações que Deus havia dado ao profeta. Ezequiel poderia se gabar na sua espiritualidade e dizer: eu sou o mais espiritual de todos, porque eu tive revelações mais extraordinárias que muitos profetas. Só que com 22 anos, Deus leva Ezequiel à maior experiência do seu ministério, a maior experiência da sua vida, mostrando a Ezequiel, ou dando a ele algumas lições. Primeiro, 22 anos de credencial, de carteira de membro, de ocupação na casa de Deus, não te dá o direito de dizer que você é mais espiritual que todo mundo. Eu acho que a ficha caiu. 22 anos de credencial, de ministério, ou de carteira de membro, até mesmo de ocupação na casa de Deus, não me dá o direito de dizer que sou mais espiritual que ele, que sou mais espiritual que qualquer outra pessoa. Outra lição: com 22 anos, Deus estava dizendo ao profeta: nunca é tarde para você viver algo extraordinário de Deus na sua vida. Nunca é tarde para você ter experiências do sobrenatural de Deus na sua vida. Nesta visão, Ezequiel é conduzido ao templo.
Deus vai mostrar o interior do templo para Ezequiel. E neste interior do templo, o Senhor chama a atenção do profeta para os utensílios da casa de Deus. Tudo aquilo que de fato tinha significado, importância, relevância espiritual. O que é que Deus iria fazer no templo, na restauração do templo? Não se esqueçam que era o período do cativeiro babilônico, em que inclusive o templo havia sido destruído. Só que agora Ezequiel está no interior do templo e ele está tendo toda esta visão interna ou do interior. De repente ele é conduzido à porta central, e quando ele é conduzido à porta central, Ezequiel tem a visão de um rio que procedia do altar, que corria à direita do templo, passava pela porta. De repente se apresenta um homem com um varão ou com um cordel de medir, e este varão ele vai levar Ezequiel exatamente por aquelas águas que procediam do altar. Não se esqueçam, as águas procediam do altar. E quando esse homem vai conduzir o profeta, ele mede 1000 côvados, aproximadamente 530 metros de distância. E quando ele leva Ezequiel a 1000 côvados, Ezequiel tem uma visão clara. Estas águas que procediam do altar, 1000 côvados adiante, estão cobrindo os meus pés, estão cobrindo os meus tornozelos. Quando Ezequiel está tendo esta visão, na verdade, Deus, através desta revelação, está mostrando ao profeta o que é que pelo Espírito Santo Deus vai fazer na vida do homem. Eu vou repetir, porque é exatamente a proposta de Deus para todos nós hoje à noite aqui. Quando Deus está dando esta revelação ao profeta, e através desta revelação, ele vendo um homem medindo 1000 côvados adiante, levando Ezequiel por aquelas águas que procediam do altar, e as águas ainda cobriam os pés, o Senhor está dizendo ao profeta: é esta a ação do meu Espírito na vida do ser humano, na vida de quem decide estar no meu altar, na minha presença, na vida daqueles que se posicionam diante de mim. É isto que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Ezequiel começa então a ter esta visão, e nesta experiência agora dos 1000 côvados, água cobrindo os pés ou os tornozelos, o Senhor está dizendo ao profeta sobre uma ação do Espírito, trabalhando o alicerce espiritual, trabalhando as bases espirituais. Eu vou repetir, porque existem pessoas que estão na presença de Deus, que estão na casa de Deus, e que passam por este processo, e a grande verdade é que todos nós precisamos passar por este processo de Deus, pelo Espírito, trabalhar as nossas bases, os nossos fundamentos, os nossos alicerces. E existem pessoas que estão ainda nesta fase, não viveram experiências mais profundas, talvez estão iniciando o seu relacionamento com Deus, talvez estão iniciando o seu relacionamento com o Espírito Santo, talvez estão iniciando o seu relacionamento com a casa de Deus, e durante este processo de início ou princípio de relacionamento, Deus está trabalhando as tuas bases, os teus alicerces. Pastor, por que é preciso Deus trabalhar as bases e os alicerces? Porque quando o Espírito Santo decide trabalhar as bases e os alicerces de uma pessoa, é exatamente dando firmeza a esta pessoa, para que ela não venha oscilar na fé, para que ela não venha titubear na fé, para que ela não seja conduzida por ventos de doutrina. Nós sabemos que nunca o Evangelho
esteve em situação tão crítica como no tempo que nós estamos. Sim, este tempo em que parece que está na moda ser crente. Hoje nós não enfrentamos o bullying que as pessoas da minha geração enfrentaram na escola, quando bastava dizer ser crente. O quanto nós sofríamos com isso, hoje não. Parece que é status ser evangélico, ser gospel, ser crente. O grande problema é que com tudo isto vem se afluindo também falsas doutrinas, falsos ensinamentos, pseudos pastores, pseudas igrejas, gente que tenta causar, muitas vezes, ou trabalhar na contra-regra daquilo que a palavra de Deus orienta e nos conduz, falando sobre comportamentos que não ferem o caráter de Deus, tentando causar este desvio de comportamento. Parece que está na moda ser crente, mas frequentar uma igreja que tem fumódromo nela. Então, em um período do culto, você pode sair dali e ir lá dar o seu trago. Pasmem vocês, existem igrejas deste porte. Então é neste período em que vão aparecendo, o que mais a nossa igreja está neste período debatendo, é sobre a doutrina do Espírito Santo, porque são doutrinas que paralelamente vão surgindo, tentando tirar o nosso foco daquilo que realmente a palavra de Deus orienta. Quando o Espírito resolve, ou quando Deus pelo Espírito decide trabalhar as tuas bases, os teus alicerces, é exatamente para te dar esta firmeza espiritual, para que você não oscile, para que você não vacile, para que você não saia do plano, do projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Deixa eu trabalhar a mensagem calmamente, porque é isso aqui, Deus vai trabalhando as nossas bases, daqui a pouco a gente mergulha. Mas Ezequiel tem esta experiência. As águas cobriram os tornozelos. Esse homem segue mais adiante, e as águas agora são medidas 1000 côvados adiante. Ezequiel é conduzido por aquele homem, e de repente ele percebe que as águas não estavam mais dos pés, agora as águas estavam cobrindo os joelhos. Água cobrindo os joelhos fala de uma ação do Espírito na vida do homem, num processo de relacionamento espiritual, porque quando iniciamos na fé, não temos a compreensão de tudo. Existem coisas que de fato não entendemos. Por exemplo, num culto como hoje, numa atmosfera que nós vivemos aqui, certamente teve alguém que gostou, sentiu algo arrepiando aí, mas não entendeu muita coisa. É um processo de início na caminhada. Isso é comum, é normal, é natural. A vida com Deus não é elevador. A vida com Deus é degrau por degrau, fase por fase. Você começa as águas cobrindo os pés, trabalhando o teu alicerce. Daqui a pouco, o próprio Espírito vai trabalhando em você. Então você vem porque alguém orou. Você vem porque alguém tem vida de oração. Você vem para receber a oração de alguém, para receber a oração do outro. Embora nos submetemos, por exemplo, à ordem espiritual e à oração dos nossos pastores, só que você chega, quando dá um certo momento ou período da sua caminhada, o próprio Espírito vai trabalhando estas águas da sua vida, e elas começam batendo nos teus joelhos. Agora eu estou falando de vida de oração. Agora eu estou falando de alguém que começou na obra, que começou no evangelho, que começou no relacionamento com Deus, veio porque alguém orou, veio porque gostou da oração de alguém, mas chega um dado momento da sua vida que você mesmo já sente desejo de orar e de construir relacionamento com Deus através da oração. É estranho alguém que tanto tempo na presença de Deus não cultiva uma vida de oração. Eu vou repetir: é estranho alguém que tanto tempo na presença de Deus
não cultiva uma vida de oração. Do pouco que eu estudei alguns assuntos aleatórios ou seculares, eu estudei sobre a vida de um piloto aéreo. E eu passei a descobrir que a experiência de um piloto aéreo não é medida pelo tempo de carteira registrada ou de registro para permissão para voar que ele tem. Não. A experiência de um piloto aéreo é medida pela quantidade de horas de voos que ele possui. Quanto mais ele voa, mais se torna experiente. Na obra de Deus não é diferente. A experiência de um crente não pode ser medida pelos anos que se batizou, pelos anos que tem de crente, pelos anos que tem de ministério. Se não tiver vida de oração, a sua vida ou a sua identidade espiritual está em crise. Eu vou repetir: se não tiver vida de oração, a sua vida espiritual está em crise. Porque todo homem, toda mulher, toda pessoa que vive na casa de Deus, na presença de Deus, é impossível não sentir desejo de orar, de cultivar uma vida de oração. Quem sabe esta noite Deus está propondo para alguém de nós aqui se abster de algumas coisas e cultivar mais a vida de oração. Eu aprendi na minha caminhada com Deus, na minha caminhada espiritual. Aleluia. E deixa eu dizer algo para vocês e pasmem. Durante alguns anos do meu ministério, deixei a oração de lado. E porque deixei a oração de lado, enfrentei crises e das piores que você possa imaginar. Quando o Senhor, pela sua misericórdia, me fez enxergar e que eu retomei a vida de oração, hoje inclusive eu defendo uma frase e que eu faço uso dela como ferramenta, dizendo: não há ferramenta mais poderosa do que a oração. Porque eu entendi que a oração, ela tem poder de trabalhar muito mais a vida de quem ora do que por aquilo pelo que está orando. Eu vou repetir: pastor, eu vou começar uma oração para que Deus me abra uma porta. Vai lá. Eu vou começar a oração para que Deus resolva o meu problema. Vai lá. Eu vou começar um período de oração para que Deus resolva a minha crise familiar. Sim, eu vou começar um período de oração para que Deus possa curar a minha enfermidade. Está no caminho. Só que tem um detalhe que você vai descobrir neste processo de oração. Você está orando para que Deus lhe cure, só que o processo da oração tem poder de trabalhar muito mais o teu relacionamento, a tua vida, o teu comprometimento, a tua intimidade. Então o efeito primeiro causado pela oração é em você, para que depois haja a resposta da tua cura. Então primeiro, o resultado da oração é absolvido, ou seja, é realizado, acontece em você, na tua vida espiritual, para que depois Deus abra a porta de trabalho. Eu preciso te dizer que se você decidir cultivar uma vida de oração, para que Deus faça algo na tua vida, para que Deus entregue uma vitória à sua casa, Deus vai responder, Deus vai lhe entregar, Deus vai fazer. Mas antes disto, Deus vai trabalhar o teu caráter, o teu comportamento, o teu relacionamento espiritual. Oh, glória seja dada. Se tem alguém que entendeu a palavra e a proposta, levante a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar. Aleluia! As águas estavam cobrindo os joelhos. Só que agora o profeta é conduzido mais adiante. Perceba que ele está vivendo um relacionamento com Deus. Este relacionamento começa com águas rasas. Este relacionamento começa com águas trabalhando o alicerce. Daqui a pouco as águas trabalham nos joelhos. Só que o varão leva 1000 côvados adiante, mede as águas
conduz o profeta, e de repente as águas estão batendo na cintura. Percebam que uma coisa é caminhar sobre as águas, com elas cobrindo apenas os pés. Outra coisa é caminhar, estou falando da lei da gravidade, é caminhar nas águas com elas cobrindo até os joelhos. Daqui a pouco começa a pesar mais, porque as águas estão batendo na cintura. E o que Deus está dizendo para o profeta é: quanto mais você caminha comigo, quanto mais você se relaciona comigo, quanto mais você se posiciona na minha presença, quanto mais você decide estar aqui, estas águas vão trabalhando a sua vida, a tua base, os teus joelhos, até começar a aparecer responsabilidades, até começar a aparecer bagagens espirituais. Eu vou repetir, porque tem uma proposta séria de Deus para essa juventude e para pessoas aqui hoje à noite. Ele está dizendo: quanto mais você decidir caminhar comigo, quanto mais você decidir estar na minha presença, quanto mais você decidir estar na minha casa, estas águas do meu Espírito vão trabalhar as tuas bases, o teu joelho. Só que de repente, à medida que você estiver orando, à medida que você estiver se relacionando, as bagagens, as experiências vão aparecer na tua vida. O que ele está dizendo? Você vai adquirindo bagagens, você vai recebendo responsabilidades, você vai amadurecendo na minha presença. Eu entendo que isso aqui se assemelha ao casamento, porque eu estou falando aqui, por exemplo, para casais que vão entender que o início ou o princípio do casamento, existe uma forma de relacionamento que vai amadurecendo com o tempo, em que, por exemplo, segundo os terapeutas familiares, a fase do casamento ou o casamento, ele é composto de algumas fases. A primeira se chama fase da adaptação, a segunda se chama fase da acomodação. E o grande problema de muita gente está aqui: quando as águas batem na cintura, não é quando elas estão trabalhando os pés, não é quando elas estão trabalhando os joelhos, é quando chega já uma fase em que você acha que já está bom, porque as águas bateram na cintura e você já caminhou um determinado tempo. Só que Deus está dizendo: eu quero te dar bagagem, eu quero te dar experiência, eu quero te dar responsabilidades. Mas tudo isso tem Deus. E aí eu volto à fase do casamento, a fase da adaptação, segundo a terapia, vai do 1º ao 7º ano de casado, em que o rapaz saiu de uma família que tinha uma cultura, a moça saiu de outra família com uma cultura diferente. Por exemplo, o jeito do tempero da mãe passar a sua roupa era uma forma, a mesma coisa do lado de lá. A moça estava acostumada com seu pai lhe tratar de uma forma, que agora ela vai ter que lidar com a figura do marido. E entenda que nesta fase do casamento, a mulher não pode olhar para o marido e confundi-lo com a figura do pai. Nesta fase do casamento, o rapaz não pode olhar para a moça e confundi-la com a figura da mãe e fazer comparações que causam crise. Por exemplo, minha mãe cozinha melhor que você. E um detalhe: ela não é tua mãe. O meu pai cuida de mim melhor que você. Detalhe: ele também não é teu pai, é teu marido. É fase de adaptação. Mas isso aqui é assunto para depois. Vem a segunda fase, a fase da acomodação. Vai dos 15 aos 22 anos de casado, em que agora ele acha que ela não precisa mais ouvir muitas palavras. Passou o dia dos namorados, ela não precisa ouvir nem eu te amo mais. Estamos há tantos anos juntos, há tanto tempo. Só que tem uma coisa: é nesta fase
que brechas vão sendo abertas, a apatia no casamento acontece, e acontece junto à ruptura. Satanás entra e faz arruaça. Então, na fase da acomodação, os dois precisam se esforçar e dizer: eu vou dar a ela o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma dedicação que sempre dei. Eu vou dar a ele o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo respeito que eu sempre dei. Na fase do meio, ou a fase da acomodação, então algumas exigências vão aparecendo. Volta para a vida espiritual. O caminhar com Deus é a mesma coisa, gente. O caminhar com Cristo é a mesma forma. Não adianta dizer: pastor, eu estou na casa de Deus, mas quero ficar quietinho no meu canto. Já entrou nas águas, ela já cobriu o teu pé, ela já cobriu a tua cintura, aliás, o teu joelho, ela já chegou na tua cintura, e na fase da cintura, Deus está dizendo: já entrou, não tem como voltar mais. Agora eu tenho bagagem para te dar, agora eu tenho responsabilidades para colocar na tua mão. Agora você vai ser mais maduro, eu vou trabalhar a tua maturidade espiritual. Eu acredito que Deus está fazendo isto na vida de alguém aqui hoje à noite. Se tem alguém que recebe, abra a tua boca, glorifica e exalta. Oh glória, oh glória. Levanta a mão direita ao céu, levanta a mão direita ao céu e não abaixe ela por nada. Glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome, Senhor, aleluia, glória ao teu nome. Mantenha a tua mão erguida, porque eu vou liberar uma palavra. Jesus chegou diante dos discípulos e disse: entra na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, eu vou encontrar um homem levando um cântaro de água. O cântaro está nos seus ombros, nos seus lombos. Agora segue esse homem, e quando ele entrar numa casa, entra nesta casa, e quando entrarmos na casa, direis ao pai de família: o mestre diz, vai ter banquete nesta casa, vai ter ceia nesta casa, vai ter Páscoa nesta casa. O que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Todas as vezes que vocês aceitarem a direção do homem que tem um cântaro de água, ele vai te levar à sala do banquete. Todas as vezes que você aceitar a direção daquele que pode te conduzir às águas, você vai viver um tempo de celebração na tua vida. Oh meu Deus, se tem recebe a palavra, abra a tua boca e dá o melhor glória. Glória, manda Sérvia. Levanta de novo, levanta. Prepara, porque vai ter bagagem. Prepara, porque o Pai vai dar responsabilidade. Bem jovem, que esse culto será um divisor de águas da tua história. Bem jovem, que este culto será um divisor de águas no seu ministério. Até aqui você é uma pessoa, até aqui o teu comportamento é de um jeito, mas daqui em diante você vai ver a diferença que o Espírito Santo vai causar na tua vida, na tua casa. Vai ter mudança. Deus vai te usar, vai te capacitar, vai te ungir, vai te levantar. Se tem alguém que recebe, abre a tua boca, glorifica e exalta. Glória. Se tem glória na tua boca, aproveita. Se tem aleluia na tua boca, aproveita. Se tem língua estranha na tua boca, aproveita. Glória. Aleluia, glória a Deus.
Parece que já está bom. Cobriram os pés, Deus maravilhoso. bateram nos joelhos, cobriram a cintura. Permita-me fazer uma conjectura do texto, porque eu imagino que aquele homem que leva consigo um varão, um cordel de medir, olha para o profeta e diz: tem mais. Aleluia. Ele mede 1000 côvados. O grande desafio está agora, porque ele mede 1000 côvados e vai levar o profeta. Quando ele vai levar o profeta, Ezequiel tem uma compreensão que ele mesmo detalha. E a compreensão que ele tem é: a situação agora é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Agora é outro posicionamento. Aleluia. Uma coisa é água batendo no tornozelo, Oh, aleluia. lei da gravidade ou da física, como queiram. Você tem domínio, você anda onde você quer. Mas elas vão subindo, vão cobrindo os joelhos, tá bom? Mas você decide, você ora se quer, se quiser. Você ainda tem domínio para andar. As águas vão cobrindo a cintura, já vai aparecendo o peso. Você ainda tem um certo domínio, não todo. Só que mesmo assim, com elas cobrindo a cintura, você tem pelo menos uma visão ampla do rio. Eu acho que a ficha já caiu. O problema é que aquilo que parece privilégio não é. Por que não, pastor? Porque você está com águas cobrindo até a cintura, vendo o rio, mas vendo pelo lado de fora. Aí eu vou repetir. Você pode procurar aí um melhor ponto estratégico para a vista do mar. Você vai se encantar. Se encanta ou não se encanta? Agora, conversa com quem tem a experiência do mergulho. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, uma coisa é você ver o mar por cima, Aleluia. outra coisa é você ver o mar por baixo. Senhor, o que é isso? Ezequiel, eu estou querendo te fazer entender que uma coisa é você caminhar, se deixar ser levado pelo meu espírito, mas ir até um ponto da sua caminhada em que você tem uma visão do lado externo, em que você enxerga até onde os seus olhos podem ir, em que você vê o rio pelo lado de fora. Outra coisa, Ezequiel, é você enxergar o rio pelo lado de dentro. Só que agora tem um detalhe: isso aí vai exigir um novo posicionamento, porque agora a estatura ou o posicionamento não é mais desse aqui, Ezequiel. O negócio agora é: se lança na água, joga a cabeça nela, mergulha, e você vai começar a olhar o mar pelo lado de dentro. Sabe o que vai acontecer, Ezequiel? Você vai ver o que o Espírito quer que você veja. Você vai enxergar o que o Espírito quer que você enxerga. Você vai ter visões que Deus quer que você tenha. Hoje à noite Deus me trouxe aqui como porta-voz da sua palavra, dizendo que a proposta é para alguém sair daqui tendo visões do sobrenatural de Deus. Eu vou repetir, isso aqui não é clichê de pregador. Eu estou dizendo na autoridade do céu, o Espírito está te propondo a sair daqui enxergando o rio pelo lado de dentro e tendo visões que Deus quer que você tenha. Você crê, você crê, você crê, você recebe a palavra da glória. Glória, 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 glória ao teu nome, Jesus. Aleluia.
Ezequiel, Santo é o teu nome, para Pai. entrar aí agora vai ter que mergulhar. Se a ficha não cair, você está para lá de Oh, Deus. Ezequiel, para conhecer lá 1000 côvados adiante, você vai ter que mergulhar. Oh, Deus. Aleluia. Ezequiel, se lança, rapaz. Oh, Deus. Ezequiel, aproveita a oportunidade que você está tendo. Ezequiel, sei, joga a cabeça na água, rapaz. Eu contei ontem uma experiência em que 21 anos pregando, eu conheço cidades tão belas quanto Joinville, lugares maravilhosos. Eu vim gravar, por exemplo, na academia de pregadores recentemente, e a vontade era: passeia, vai, conheça os melhores lugares. Só que o pastor Moisés disse assim: tem pelo menos 80 homens querendo ouvir uma palavra de Deus. Era uma manhã, e algo estava dizendo: aproveita amanhã, você já gravou tudo, aproveita para passear. Mas o Espírito exige algumas coisas da gente, em que muitas vezes você precisa se recolher ao quarto para oração, em que muitas vezes você precisa estabelecer propósito de jejum. E quando isto vai acontecendo na nossa vida, Deus nos faz perceber que são situações em que o posicionamento deve ser nosso. Deus está dizendo para Ezequiel: aproveita a oportunidade que você tem. Aí eu volto a um assunto aqui que é conexo com esse que eu estava falando, que às vezes me preocupa uma geração que gasta tanto tempo na internet e não lê um livro. Me preocupa uma geração que fica conectada 24 horas. Outro dia eu disse uma palavra numa determinada igreja, e eu preciso dizer aqui para alguém, porque parece que agora a moda é ganhar dinheiro pela internet. O problema é que tem gente ganhando dinheiro e perdendo salvação. O problema é que tem gente nos Quai da vida, eu não sei como que, nos TikToks da vida, nos aplicativos que geram dinheiro. Aí a pergunta que eu faço é: vai perder o contato com Deus, deixar de ter vida de oração por causa de R$1? Que seja 90, que seja 100. Eu não estou me contrapondo a pessoas que têm perspectiva de crescimento e se empenham, mas são equilibradas. O que eu estou falando é que às vezes a mãe insiste para o rapaz estudar, fazer uma faculdade, e ele coloca na cabeça dizendo: não, mãe, eu vou ganhar dinheiro jogando, eu vou ganhar dinheiro fazendo videogame, eu vou ganhar dinheiro vendendo pela internet. Às vezes Deus tem um propósito e uma chamada na vida de alguém que exige uma dedicação. E eu faço treinamento de pessoas para falar em público, então eu preciso dizer algo para você, relacionando agora a vida espiritual. Tudo na vida é treinamento. Então eu vou repetir: tudo na vida é treinamento. Começa orando 10 minutos, parece cansativo. Daqui a pouco algo está pedido para você, ora mais 15. Na caminhada, quem faz caminhada ou inicia o processo de caminhada não é assim? Exercício físico, a gente faz com um propósito de caminhar 2 quilômetros para perder um pouco da barriga. No outro dia quase que você não levanta da cama de tanta dor no corpo. Só que é treinamento. Você vai o segundo dia, você vai o terceiro, você vai o 10º, você vai o 20º,
Daqui a pouco você começou caminhando 1 quilômetro, está caminhando 10, está caminhando 30. Oração é a mesma coisa, vida com Deus é a mesma coisa, comunhão com os céus é a mesma coisa. Você vai se habilitando nela, porque à medida que você vai intensificando esta relação, você vai se tornando mais íntimo com Deus, você vai estreitando o teu relacionamento com Ele. Então o que Deus está dizendo é que às vezes, para olhar o rio pelo lado de dentro, você precisa mudar posicionamento. Não, eu vou repetir. Talvez Deus está dizendo: estabeleça um propósito de oração num determinado tempo por dia. Estabeleça um propósito de leitura bíblica um tempo por dia. Estabeleça um propósito de fazer algo relacionado às questões espirituais todos os dias. Aí sim, quando você se jogar, colocar a cabeça dentro d'água, você vai enxergar. E eu preciso dizer algo aqui, que agora é privilégio. Sabe o privilégio de jogar a cabeça dentro d'água que o Espírito te convida? É porque você começa a enxergar coisas que pouca gente enxerga. É porque você começa a ver coisas que pouca gente vê. É porque você começa a ter experiências do sobrenatural. Perceba, quanto mais caminhada com Deus você tem, até o teu sonho à noite, enquanto está dormindo, é diferente. Eu vou repetir, eu acho que eu estou falando para gente espiritual aqui. É só fazer o teste. Quanto mais você caminha com Deus, eu assim, pastor, até o teu sonho enquanto você está dormindo é diferente. Deus começa a te dar visões espirituais. Deus começa a te avisar de coisas. Deus começa a te dar discernimento espiritual. Quem tem vida com Deus onde chega é diferente. Quem tem vida com Deus onde chega faz a diferença. Quem tem vida com Deus onde pisa a planta dos pés, alguma coisa acontece. E logo alguém olha e diz: esse jovem é diferente. Essa moça que está trabalhando aqui na empresa, alguma coisa dela é diferente. Esse rapaz, não mexe com ele, que alguma coisa com ele é diferente. É porque você está com a cabeça debaixo d'água, olhando aquilo que o Espírito está te mostrando e dizendo: você está enxergando coisas diferentes que poucas pessoas enxergam. Esta é a proposta de Deus aqui nesta casa. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta as tuas mãos, abra a tua boca, glorifica e exalta o glória, o glória. Faz assim com a tua mão direita, se você quiser empolgar. Aleluia. Você vai cantar diferente. Glória a Deus. Você vai pregar diferente. Aleluia. Você vai reger diferente. Você vai testemunhar diferente. Você vai tocar diferente. Você vai viver esta dimensão da graça de Deus de uma forma diferente. Porque o Espírito está dizendo: você não se conformou em que as águas apenas batam na tua cintura. Você não se conformou em querer que as águas simplesmente te conduzem até os lombos, mas você entendeu o desafio de mergulhar, de jogar a cabeça. E quando você jogar a cabeça na água, Deus vai te dar visões do céu. Você vai entender profecias. Você vai ter discernimento espirituais. Quando você mergulhar a cabeça, até enquanto você orava para que Jesus te cure, daqui a pouco, com a cabeça mergulhada, Ele, além de te curar, vai te dar o dom da cura. Eu vou repetir, porque esse congresso, esta noite, será marcada por dons espirituais, palavra da ciência, palavra da sabedoria, dom da fé, discernimento dos espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, operação de maravilhas. Este congresso vai ser marcado pelos dons espirituais. Se tem alguém que recebe, abra a tua boca, dá o melhor glória que você. Glória a Deus, aleluia.
preciso encerrar. Mas olha pra Grande cá. é o teu nome, Senhor. Aleluia. Cobrir os pés, cobrir os joelhos, bateu na cintura. Agora eu vou ter que mergulhar. Mergulhou o profeta. Decidiu Ezequiel jogar a cabeça na água e ver o que o Espírito quer que você veja. Viu a diferença, Ezequiel, entre ver daqui para cima e olhar pelo lado de dentro? Aí ele termina a experiência da visão dizendo: então me levou e me trouxe de novo à margem do rio. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava mergulhando. Pois é, Ezequiel, vamos voltar à margem. Voltar à margem por quê? Para te mostrar três coisas. Estava na fase do mergulho. Da fase do mergulho voltou para cá, veio para a margem, para eu te mostrar três coisas. Primeiro, que a vida não é composta só de mergulho todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. O que é que o Senhor está dizendo? Sim, Ezequiel. Ninguém vive mergulhando todo dia. Aleluia. A vida cristã, Ezequiel, é assim: margem e mergulho. Mergulho e margem. Exemplo, Ezequiel, você está nessa atmosfera aqui hoje à noite. Isto é mergulho. Está mergulhando na presença Glória de a Deus. Deus. Só que amanhã é margem. Amanhã você vai voltar a trabalhar. Amanhã você volta para a faculdade. Amanhã você volta para lidar com aquele patrão incrédulo. Amanhã é dia de pagar conta. Amanhã é dia de responsabilidades. Ezequiel, eu preciso que você entenda que não é possível que alguém confunda as coisas achando que todo dia eu tenho que estar mergulhado. Não adianta, Ezequiel, chegar no trabalho, com todo respeito, colocar a mão na cara do patrão e dizer: me respeita porque eu sou autoridade espiritual. Não, Ezequiel, mergulho é aqui, lá é margem. Não adianta chegar para alguém e dizer assim: eu vou te pagar, mas eu estou orando. Ezequiel, mergulho é aqui, lá é responsabilidade. O que tem de gente que confunde as coisas e às vezes quer espiritualizar tudo, ou bancar super espiritual, e às vezes chega em locais públicos ou próprio local de trabalho desrespeitando quem é ímpio e Deus lhe constituiu como autoridade ou liderança sobre a sua vida, porque diz assim: eu sou crente e no meu serviço eu não baixo a cabeça para ímpio, para patrão. É crente, mas é empregado, é servo, é liderado, precisa respeitar quem Deus colocou como autoridade. Aleluia. Vamos adiante. Não é aqui que eu quero focar. Ezequiel, sabe por que eu te levei ao mergulho e te trouxe à margem? Para você entender que nem todo dia é mergulho, que nem todo dia é margem, que a vida é um equilíbrio. Crente e servo, crente trabalhador, crente precisa estudar, crente precisa ir para a faculdade, crente precisa ler livro, crente precisa dedicar as coisas materiais, crente também tem família, crente está no mergulho, mas também tem margem, está na margem, mas também tem mergulho. Vamos equilibrando, Ezequiel, margem, mergulho, margem, mergulho, margem, mergulho. Se lança de vez, mas não esqueça a margem, não esqueça as suas responsabilidades. Segundo, para que, Senhor? Para você entender Glória a Deus. Aleluia.
a diferença que tem entre mergulho e margem. E para que neste entendimento você seja conduzido a uma terceira situação que exigirá de você uma decisão. Qual? O que é que você prefere, Ezequiel? O que é que você prefere? Viver na margem ou viver no mergulho? Oiê! O que é que você decide, Ezequiel? Viver na margem ou no mergulho? Espera, que eu preciso te dar um desafio agora. Porque Deus não deixou este culto acontecer com uma temática de decisão para estar no altar de Deus, onde o fogo não se apaga à toa. E parece contrassenso eu falar sobre água quando o tema é fogo, mas há uma conexão espiritual aí, porque o Senhor está dizendo sobre estar no altar, conduzido pelo Espírito. A questão é decisão. Pastor, para mim tá bom ser crente, participar do culto, vem tomar a Santa Ceia, sento no meu banco, assisto, termina, eu vou embora para casa. Tá bom, pastor, é isso aqui que eu quero. É uma decisão sua. Quer viver na margem? Continuar nela? A decisão é sua. Só tem um detalhe: Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou repetir. Eu tenho 4 filhos. Deus me deu Felipe, pregador do Evangelho, um presente que Deus me deu, porque não exigi dele ser pregador, mas Deus o fez pregador, embora exerça a sua profissão como profético. Do Felipe veio o Henrique, 18 anos, vai completar. Felipe com 23. A Rafaela, 15 anos, completa 16 mês que vem. E esta semana, quando eu passava por um problema de saúde, eu me emocionei, porque é um procedimento que ela tem todos os dias. E desculpe, não é pai coruja. Eu não acho normal uma menina de 15 anos decidir orar de madrugada todo dia. Aleluia! Eu não acho normal. Glória a Deus! Eu não acho normal, e às vezes eu brinco com ela, que ela se parece com uma personagem de uma matéria, um longa-metragem que fizeram, chamado Quarto de Guerra, em que a mulher entra no quarto e batalha espiritualmente na oração. O jeito da Rafa orar é aquilo lá. 15 anos. E essa semana, quando eu ouvi a oração dela, eu chorei, porque eu vejo o que Deus vai fazer. Oh, aleluia! Eu vejo os resultados que ela vai vivendo. Não vou entrar em questões aqui, mas eu vejo o extraordinário resultado que na vida de cada um deles que decidiram assumir um compromisso com Deus. Não é crente porque o pai é crente, é lógico que tem influência. Você é produto do meio, é verdade isso. Só que tem detalhe, é uma decisão pessoal também. É alguém que disse assim: eu vou decidir orar, eu vou decidir buscar mais a Deus, eu vou decidir me dedicar às coisas espirituais. Olhe para cá. Então, quanto mais você vai se relacionando com Ele, você vai mergulhando, a cabeça vai entrando para dentro da água, e você vai enxergando coisas do céu, coisas de Deus para a sua vida. Quando chega um determinado tempo, você não consegue mais parar. É verdade! O que Deus está Aleluia! propondo aqui é: quer ficar numa vida rasa ou quer mergulhar? Aleluia! Não, eu vou repetir. Oh, glória! Ele não vai te obrigar a sair da margem e entrar na água. Ele vai te convidar. Aleluia! O posicionamento será teu. Só que vai chegar uma fase deste relacionamento que ele vai medir e vai dizer: agora não é comigo, agora é com você. Quer conhecer pelo lado de dentro?
Joga a cabeça e mergulha. Muda até a forma que você está posicionado. Não é mais assim que mergulha, Ezequiel. Se lança na água e mergulha. Glória a Hoje Deus. Deus está propondo para pessoas. Ele quer te dar muito mais do que você já tem. Eu vou repetir. Ele quer te dar muito mais do que você já tem. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer te dar dons espirituais. Ele quer te dar ferramentas espirituais. Aleluia. Glória a Ele Deus. quer usar você para fazer alguma coisa na sociedade onde você está. Glória a Deus. Você não está naquela empresa à toa. Às vezes não é nem pelo fato de precisar, para não confundir as coisas, chegar todo dia falando de Jesus. Só o teu comportamento vai despertar em alguém, dizer: eu quero falar contigo na hora do almoço. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar com você no final do expediente. O teu comportamento é diferente. Eu percebi que você fala tanto da tua família, e a minha família precisa ser restaurada. Eu percebi que você fala tanto de amor, da forma que teu pai e a tua mãe te tratam. Eu em casa é só guerra. Eu quero falar algo com você. Eu estou repetindo. Deus quer te levantar como instrumento para fazer a diferença. Você decide. Fica na margem ou joga a cabeça e se mergulha. Aleluia. Glória a Deus. Fica numa vida rasa ou lança a cabeça para ver aquilo que o Espírito quer que você enxergue. Se coloque em pé. Ora macheira badastura. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pastor Oséias, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Pastor Oséias, eu já sou batizado do Espírito Santo, mas eu não tenho esse negócio. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero entender mais sobre isso e receber. Pastor Oséias, eu quero ser usado por Deus em alguma área. Eu quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Pastor Oséias, eu quero que o que Deus fizer na minha família aconteça através da minha vida. Eu quero ser um instrumento de Deus na minha casa. Pastor Oséias, eu quero mergulhar nesse rio aí. Quer mergulhar? Se você quer, é desafiador este apelo, mas eu quero desafiá-los a sair de onde você estiver e vir aos pés do altar. Oh, glória! Buscar o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Buscar as ferramentas de Deus. Se posicionar como alguém que quer ser utilizado na obra de Deus. Prega, mas quer pregar diferente. Canta, mas quer cantar diferente. Glória a Toca, Deus! mas quer tocar diferente. Sai do teu lugar, vem aos pés do altar. Oh, aleluia, eu creio, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você, afastado da igreja, ou não evangélico, que de alguma forma também ouviu e foi tocado pela palavra de Deus, e quer se posicionar dizendo: eu quero fazer uma aliança com Deus, pastor. Não é para ser crente que eu estou te chamando, é para fazer algo acima disso. Compromisso de ser servo de Deus e dedicar toda a sua vida a Deus, ouvindo a sua palavra, se alimentando dela, se posicionando diante do Senhor. Aonde está a primeira pessoa não evangélica que quer entregar a sua vida a Cristo? Alguém? Se há, levante a mão direita, porque eu quero orar com você. Coloque a tua mão ao teu coração. Glória a Deus.
Espírito Você vai Santo de repetir as Deus. minhas palavras, mas eu quero que em alto e bom som você repita. Você está tendo a oportunidade de mergulhar hoje à noite. Em alto e bom som, diga comigo: Deus, esta noite eu recebo a tua palavra e acredito que ela é fiel e poderosa. Diga: eu não quero viver uma vida rasa. Diga: eu quero profundidade espiritual. Diga: obrigado, porque o teu Espírito Santo está trabalhando as minhas bases, os meus alicerces. Obrigado, porque o teu Espírito Santo está trabalhando os meus joelhos, o meu comprometimento na oração. Diga: Deus, eu quero mais, que estas águas cobrem as minhas cinturas. Diga: que estas águas cubram as minhas cinturas. Diga: esta noite eu quero receber bagagem espiritual. Esta noite, com estas águas na minha cintura, eu quero responsabilidades espirituais. Mas diga: hoje à noite eu percebi que é possível enxergar o rio pelo lado de dentro, ver o que Deus está vendo, enxergar o que o Espírito Santo está enxergando. Diga: Deus, eu quero esse mergulho na minha vida. Diga: faça de mim instrumento na minha casa, na minha família. Diga: coloca nas minhas mãos ferramentas espirituais. Diga: eu preciso do teu Espírito Santo, e eu creio que esta noite esse Espírito vai descer sobre a vida de pessoas. Diga: eu creio que hoje à noite vai acontecer batismo com o Espírito Santo. Diga: eu quero dons espirituais para a minha vida. Diga: tudo aquilo que relaciona-se ao mergulho nas águas do Espírito, eu quero para a minha vida. Agora, 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 agora. Vai adorando a Jesus e falando com Ele. Vai adorando a Jesus e falando com Ele. Uia Masteria, correia. Uia Masteria. Se lança, se lança, se lança. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Uia Masteria, correia. Fechados falando com Deus. Fica de olhos fechados falando com Deus. Entra no rio. Uia Masteria Fornia. Olha o Espírito Santo te tocando, te conduzindo. As águas molhando teu corpo. Uia Masteria Fornia. A ação do Espírito trabalhando a tua vida. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Uia Masteria Fornia.
Levante as mãos aos céus e adora. Oh Espírito, oh Espírito, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vai pedindo a Deus, querido, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, clama ao Senhor. E Senhor, eu quero mergulhar esta noite. Eu quero receber, Senhor, de ti. Aleluia. Vai pedindo a Deus, querido, vai adorando. Vai adorando, fecha teus olhos, em nome de Deus. Fecha teus olhos, busca a presença de Deus. Fecha teus olhos e Senhor. Aleluia, acrescenta a bênção, acrescenta a experiência. Aleluia, aleluia. Já tem gente sentindo aqui, irmão. Já tem gente sendo renovada. Aleluia, aleluia. Fecha teus olhos. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Enche esta noite. Aleluia! Renova! Derrama nós! Aleluia! Só por mais um instante, agora, a Deus, aleluia! Clama o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Onde estão os adoradores? Diga, Senhor, eu quero mergulhar, Senhor. Diga, Deus, eu não me contento com o natural. Eu não me contento, Senhor. Aleluia, de sair com um culto como esse. Aleluia, sem sentir nada, sem ser renovado. Busque agora, busque, aleluia! 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 Levanta, levanta, meu Deus, Jesus está capacitando vidas aqui agora. Jesus está enchendo vidas aqui agora. Jesus está levantando vasos aqui agora. Porque nós temos a força. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Oh glória, porque nós temos a força.